Vida diferente e decente só se for um do lado do outro e depois eu continuo essa frase. Bem-vindo, bem-vinda à comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia. Bem-vindo, nosso irmão aí em Cristo, em qualquer lugar do mundo. Bem-vindo você também que está recebendo esse conteúdo ou que você chegou até aqui, clicou. Então eu já agradeço, estou me sentindo bem-vindo aí com você. Deus abençoe. Vamos continuar esse papo, principalmente deixar Deus falar conosco. Estamos aqui na série de 1 Coríntios, um amor que conecta, um amor que amadurece, o tema maior aí da carta para a gente aqui hoje, nesses dias, quer dizer que a gente vai falar sobre esta carta, e hoje é a segunda mensagem, mas é a primeira, na verdade, que a gente vai mesmo mergulhar no livro. Na outra, primeira que a gente já tinha lançado, tinha mais um contexto histórico, mais coisas ali que para ajudar a gente a se ambientar e entender porque Paulo estava falando, por isso que eles faziam tanto isso. Sim, aí se quiser mais conteúdo histórico, você pega lá naquela primeira, e aqui a gente já vai entrar no primeiro capítulo, do verso 1 ao 9. Vamos lá, já vamos mergulhar no texto. Então diz assim o primeiro verso do primeiro capítulo: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Pedimos para que o Senhor fale conosco. Teu Santo Espírito use a Tua Palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, nós lemos aqui o verso 1 ao 9, que é o nosso trecho de hoje, é o começo, a entrada, a porta de entrada da carta, e nós vamos falar então disso daí. Quer uma vida diferente, decente, só se for um do lado do outro e com Jesus à frente, é o finalzinho ali da frase que eu tinha falado lá no começo. Então você tem Paulo escrevendo para essa igreja, e Paulo aqui acompanhado de Sóstenes, que era o líder da sinagoga lá, onde Paulo pregou, e os caras não entendiam que Jesus era o Cristo esperado, o Messias, ou aquele que eles esperavam que iria trazer finalmente a salvação, que iria reconectar o homem a Deus. Então, Paulo cansou de pregar lá, saiu, foi pregar na casa do lado, ficar na casa do lado, ficou ali conversando com as pessoas, e aí aquele cara que era o dirigente, o líder lá da sinagoga, quando Paulo cansou de pregar na sinagoga, ele foi para esse lugar onde Paulo estava, e aí Deus converte esse cara, e esse cara aqui também está escrevendo junto com Paulo esta carta para esta igreja em Corinto. E aí, se você viu o outro conteúdo, a gente já falou que essa igreja tinha muitos problemas, umas 5 áreas principais. Se você não viu, eu te falo aqui rapidinho. É uma carta que vai abordar problemas de divisão, facção, sabe, partidarismo, gente, eu sou de tal partido e o outro de tal partido, e os caras não se dando bem, não conectando uma vida na outra. Problemas nessa igreja de imoralidade sexual, problemas de muitas coisas erradas sexualmente falando, problemas de gente que exercendo a própria liberdade de um jeito que estava machucando o outro, problema de gente se achar melhor do que o outro, e aí o mais poderoso ou os que tinham mais condição não davam a mínima para os que não tinham tanta condição, e problemas de gente que falava que Jesus não tinha, na verdade, ressurreição dos mortos,
Então também estava falando que Jesus não ressuscitou dos mortos. Problemas mil, uma coisa bem problemática, mas você viu como começa isso aqui? Paulo, chamado para ser apóstolo, Cristo Jesus, vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sempre dou graças a Deus, a meu Deus, por vocês, por causa da graça que foi dada a vocês. Nele vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês têm isso, aquilo, outro. Não falta nada para vocês. Ele manterá vocês firmes até o fim. Vocês vão ser irrepreensíveis até o dia do Senhor Jesus, que é o dia que Jesus voltar para levar a igreja. Paulo está falando, vocês, não falta nada para vocês. Vocês vão ficar firmes por causa de Jesus. Vão ficar irrepreensíveis. Fiel é Deus, o qual chamou para comunhão com Jesus. Santos, santificados, sempre dou graças a Deus por vocês. Você lembra que eu acabei de falar muitos problemas nessa igreja aqui, nessa localidade, e as palavras são assim. Aqui a gente já vê então um jeito diferente de lidar, é um jeito de graça, é um jeito que é tal qual o jeito que Jesus demonstrou e trouxe salvação. Favor. É o favor não merecido, é o oi, tudo bem, eu te amo, mas eu aprontei pra caramba, vem aqui me dá um abraço. Isso já dá um choque na gente, porque você que já conhece talvez um pouco mais de Bíblia, já conhece aí os problemas abordados na carta, você já sabe que vem também palavras de cuidado, de não façam isso, tal, outras coisas. E a gente fica meio assim, pensando, será que a gente consegue entender o que está acontecendo aqui? E será que a gente consegue lidar com os outros, ou um com o outro dessa forma? Então, para viver uma vida diferente e decente, só se for um do lado do outro. Para estar um do lado do outro, para ter união, para ter esse tipo de tratamento, só com Jesus à frente, só com graça, só com a gente entendendo que a gente também é pecador, que o outro é pecador e todos somos pecadores. E se não fosse Jesus, estava todo mundo perdido. E nós vamos ver então por que isso acontece aqui, que essas coisas estão sendo tratadas tão bem aqui, tão com tanta ternura nesse começo, é porque tem uma segurança, né? A segurança das bênçãos divinas dadas em Jesus devem produzir vidas submissas e cheias de graça, e nós vamos ver isso. Mas antes eu quero dar alguns exemplos para você sobre o que está acontecendo aqui, nesse comecinho aqui. Imagina, vamos começar ali com uma criança, um adolescente, pré-adolescente. Imagina que você aprontou, fez besteira pra caramba, aí chega os teus pais e vem conversar com você. E aí, antes de conversar com você, eles te abraçam, falam que te amam e falam que sempre vão te amar e para sempre vão te amar e que você está sempre seguro na família. E que nada do que tenha acontecido, vai mudar esse fato de que há sempre o amor entre vocês. Mas você sabe que você derrubou o vaso, que você chutou não sei o que, que você esqueceu de fazer, você fez a casa virar de ponta cabeça. E mesmo assim, os pais, ao chegarem, ao falar com você, têm esse abraço carinhoso, terno, seguro de que eles são seus pais, que eles te amam e nunca vão te abandonar. Depois vai vir a conversa do porquê que tem um vaso no ventilador. Mas amor, segurança. A família vai existir e vai existir para sempre. Pensa aí, eu tenho um amigo, né, um irmão aqui da igreja que diz, eu acho que eu vou errar o dizer aqui, mas pelo menos o princípio eu acho que eu vou acertar. Que meu irmão diz, em algumas reuniões de casais que a gente tem, é que sobre os elogios que nós temos ao nosso cônjuge, né, a nossa esposa, a esposa sobre o marido, o elogio, o que a gente ama, o que a gente admira nessa pessoa, a gente tem que escrever na pedra, a gente tem que pegar um negócio ali de ferro, escrever na pedra e deixar aquilo bem gravado, por que a gente ama, o que a gente admira nessa pessoa. E as mancadas dessa pessoa, e as coisas ruins ou
o que aconteceu na última semana, as coisas que não são legais, a gente escreve na areia lá. Oh, queimou meu arroz, tá brincadeira. Escreve na areia a mancada do outro, o ruim do outro, a pisada no pé do outro, que geralmente é na gente, que a gente sente, né? Escreve na areia os elogios, o que se ama, o status é na pedra. Eu amo, é para sempre, é compromisso, é eterno. Eu amo porque ela é isso, eu amo porque ela é aquilo, eu amo porque eu amo que ela é isso, isso e isso. E as mancadas, na pedra, aí as mancadas eu escrevo na areia, e aí quando vem a onda, passa ali, passa a água, tirou, limpou, já apagou. O que a gente vai lembrar? O que vai ficar sempre? O que está mais alto do que tudo? O que é o terreno que a gente vai estar sempre em cima? É o amor, é o compromisso, é o que é. É uma realidade segura, que mesmo que naquele momento não esteja sendo aquilo aparentemente, ou que de fato esteja algo saindo daquilo, o amor é maior. O elogio, o meu lugar naquela família, o meu lugar naquela relação, pode ser de amigos e igreja, o nosso status um com o outro não muda. Deu para entender? É isso que está acontecendo aqui. Tem uma segurança de uma realidade divina. Isso é como Deus vê o homem, através da lente do Evangelho, através do filtro de Jesus. Então uma igreja super mancona, como a de 1 Coríntios, pode ser dita como a igreja que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus. Não está sendo dito aqui, só estou escrevendo para quem está se santificando, hein? Ele está falando, a igreja que está em Corinto, ela é santificada em Cristo Jesus. Ela é tornada santa, ela é feita diferente do mundo, ela é feita diferente, ela é separada, e não é separada e colocada num cantinho para se esconder, não, ela é já diante dos olhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. Aqueles que entenderam que são pecadores, arrependidos do que são, creram em Jesus, eles são tornados filhos, tornados santos, imediatamente. Então essa já é a posição, isso é o que está escrito na pedra lá de Deus. Minha igreja em Corinto, santos. Eles são santos, eles são separados, eles são meus filhos. E aí a gente começa a ver que essa segurança das bênçãos divinas, elas são dadas em Jesus, A igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o texto ele vai sempre girar em torno de Jesus, chamando inclusive de Senhor Jesus, ou Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o dono de tudo, Ele é quem fez a obra, quem concluiu, ressuscitou e Ele deu a salvação para aquele que crê. O próprio Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, relembrando o Evangelho para eles, pois, irmãos, quero relembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste Evangelho vocês são salvos. Então é por meio do Evangelho, e ele continua lá no verso 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele fala das aparições de Jesus aos apóstolos, e 500 pessoas também, e por aí vai. Mas o que está sendo dito aqui é que essa segurança que nós temos, as seguranças das bênçãos divinas, são dadas, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, então Ele dá a salvação. E é nessa segurança que a gente recebe essas bênçãos de Deus, e é por causa disso também que a gente vai partir para uma vida submissa e uma vida cheia de graça. Portanto, o olhar gracioso aqui de Paulo para essa igreja, mesmo tendo tantos problemas,
é porque tem uma segurança da salvação de Jesus aqui. É um jeito que Deus já olha para a gente por causa de Jesus. Quem crê em Jesus, suficientemente, somente em Jesus, ele já olha para a gente, não importando o estado da meleca que a gente está fazendo ali na hora. Ele olha e vê: santo, meu filho, minha igreja. E você vê que não é uma coisa que para numa pessoa, porque o tempo todo a carta leva para o nosso, a igreja. Não fala, você, só você aí que está lendo ou ouvindo isso. É a igreja de Deus que está em Corinto, né? Chamados para serem, do verso 2 ao 3 aí, né? O 2, chamados para serem santos, chamados, serem santos, juntamente, então é junto, com mais gente, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Está sempre no nosso, está sempre juntamente, com todos. Não é uma fé individual, você crê somente. Ninguém pode crer por você, mas a partir do momento que você entra na família de Deus, você não é um cristão solto por aí, você faz parte de uma família e tem uma igreja que Deus quer. Primeiro tem uma igreja maior e invisível, mas ele tem uma manifestação daquilo visível e material para você fazer parte, ok? E esse é um dos problemas que Paulo ataca aqui. Então o tempo todo a gente está vendo Deus falando com eles e falando conosco também, tipo, naquilo que a gente está errando, ele está falando assim: olha, vocês que todos são santos, todos, mas um dos problemas lá é a facção e cada um por si, e aí um grupo ali é de tal partido, outro grupo ali é de tal partido, outro grupo ali, e outro grupo fala: eu sou de Jesus e não tenho contato com ninguém, eu vivo minha vida aqui, eu clico na minha música, no meu culto, e quando eu não gostei eu troco de pegar. Não, mas Deus está falando, vocês que juntamente com todos, vocês são santos, Senhor nosso. Então ele está falando coisas boas de pessoas que estão se dividindo e falando: vocês são unidos. Você fala: ué, pois é, o Evangelho mostra para a gente quem a gente é espiritualmente, e a gente tem o privilégio e o acesso para trazer essas coisas do espiritual para o material, para a vida prática. Já somos parte de um grupo, já somos. Então, quer viver uma vida diferente e decente? Só se for um do lado do outro. Já somos assim espiritualmente. Então, vamos trazer essa realidade para a prática, um do lado do outro. Se Deus fala ali para eles, fala para a gente também, do verso 1 ao 3, foi isso. Jesus fala a essa igreja, e uma igreja lá em Corinto, naquele primeiro século lá. Ele também fala para nós hoje. Jesus está falando com você hoje. Você que é santo e que está junto com todos os outros santos, você que faz parte da igreja tal, ele está falando isso com você. E você está falando: mas eu não tenho igreja, e se eu tenho, eu não gosto de ninguém, eu quero viver a vida do meu jeito. E hoje em dia com a internet, então, mais ainda vazão para o nosso ego, para o nosso individualismo, para o nosso eu quero viver de qualquer jeito, né? Ou o seu jeitinho lá com Jesus, pode não ser largado, mas o seu jeitinho com Jesus, mas pouco se importando para o outro. E Jesus está falando: a igreja de Corinto, não estou falando só com o José, não só com o tal, estou falando com a igreja, com o grupo todo, com nós, com o nosso. E aí fica essa palavra para você e para mim. O que eu faço agora, Rafa? Você teve algum problema com igreja, com estar junto? Ou você ainda nem entendeu isso? Ou você está ok? Qual é que é a tua história? Se você está chegando à fé, e ainda mais nesses tempos de distanciamento, tudo bem, e de coisas virtuais, e você escolhe o teu vídeo na hora que você quer, o pregador que você quer e o louvor que você quer, a hora que você quer. É legal, porque você está se conectando ali com Deus e com Jesus, mas o próprio Jesus falou que ele tem uma igreja, e ele quer você numa igreja. E Jesus escreveu para uma igreja, ele falou: igreja de Corinto. Então, que tal você hoje orar por uma igreja, orar por um lugar? Se essa palavra é ruim para você, porque você viveu perto de
coisas que se chamavam igrejas, desculpa, eu já vou falar aqui, se a gente tomar ban no YouTube, não tem problema. Universal não é igreja, Mundial do Poder não é igreja, essas coisas do neopentecostal não é igreja, não é evangelho, muitas coisas aí que talvez você ouça a palavra igreja e que as pessoas estão dando uma forçação de barra porque tem que dar o dinheiro, porque você tem que fazer não sei o que, dar 3 pulinhos, tomar água santa e fazer o Hadouken de Jesus. Isso não é igreja, isso não é igreja. E locais sabe, de prisão espiritual, perseguição. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Ué, mas aí Jesus não vale mais se eu fizer isso? Se qualquer que tenha sido o ambiente que você cresceu ou vive aí perto de você, se é assim, que tal você orar por vamos mudar a palavra então? Só por enquanto, mas depois você volta a pedir para Deus santificar essa palavra igreja de novo para você. Ora por um grupo de irmãos em Jesus, que creem em Jesus, para caminhar junto, com constância, um ajudando o outro na caminhada com Jesus, para vocês crescerem à imagem de Jesus, tendo compromisso com Ele e um com o outro, para ajudar nessa caminhada. Ore por isso. E se você faz parte de uma igreja e está meio desconectado, ore para que Deus produza a chama aí no seu coração, mesmo que a igreja seja que nem a de Corinto, e para que Deus produza aquilo que está aqui no coração de Paulo. Ó, igreja amada, santa, santíssima, sempre agradeço por vocês. Deixa Deus produzir isso aí em você. Aí no verso 4 a gente vê a questão da gratidão, partindo aí já do primeiro trecho para o segundo trecho. Verso 4: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Então Paulo, falando com uma igreja problemática, falando: sempre dou graças a vocês, a meu Deus, por vocês, por causa da graça, do favor que foi dado por Deus a vocês por meio de Jesus. E isso lembra a gente, de novo, de que a segurança das bênçãos divinas dadas por Jesus, em Jesus, devem produzir vida submissa e cheia de graça. Essa vida cheia de graça é uma vida que traz gratidão, é uma vida que traz um jeito diferente de olhar para as pessoas. Você que está seguro em Jesus, sou crente, sou filho de Deus por causa de Jesus, que pagou o preço na cruz por mim, eu sou de Jesus. Você que está seguro nessa rocha e não tem que viver com medo de que, se eu errar, não, você está seguro em Jesus, que foi falado, e no último verso, no 9 também é falado, Deus é fiel, é Ele que garante, Ele é fiel. Enfim, se você está seguro nisso, você pode viver uma vida submissa a Deus, uma vida submissa aos seus irmãos e uma vida cheia de graça. Isso também quer dizer que não importa o teu nível de submissão a Deus e de santidade e de coisas que você está acertando com Deus, o jeito que você vai olhar para o outro, mesmo que ele esteja errando muito, você está acertando demais, porque você está vivendo ali livre e alegre com Jesus, então você até obedece melhor a Deus, você vai com alegria, tá? Mas o jeito que você olha para o outro que está errando demais também é um jeito gracioso, é um jeito cheio de graça, certo? Você recebeu o favor de Deus, você falou: não fui eu que mereci não, porque se Deus passasse a régua mesmo, eu ficava, todo mundo ficava para trás, todo mundo. E aí você sabe disso, então você está alegre, feliz, submisso, crescendo, mas você olha para o outro com graça. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Você pode deixar isso entrar no teu coração? Que a gratidão que eu tenho por Jesus deve produzir também, a gratidão que eu tenho por Jesus e a salvação produz alegria em mim e leveza. Aí eu converso com o outro de forma leve também e até alegre. E coisas difíceis que a gente tem que conversar, elas também não são tudo ou nada, porque agora acabou a nossa amizade, agora acabou o casamento, agora acabou a paternidade, agora acabou... Não acabou. Acabou a nossa irmandade aqui como igreja. Não acabou. Não acabou. Você pode conversar leve, alegre, grato.
Você já vai para a conversa, já vai para o tratar, você estando pacificado e grato, cheio de graça para passar para o outro. Isso faz toda a diferença. Um filho que recebe amor, recebe graça, alegria dos pais, mesmo quando ele sente isso, ele é um filho leve e que pode passar a acertar as coisas que está errando, não por pressão, porque daqui a pouco ele vai apanhar, que ele vai sair da família. Não, mas por gratidão, por entrar na sintonia da vida de Deus. E ainda nos erros do filho, nos erros do cônjuge, nos erros do irmão, um com o outro, nos erros também, a gente olha para a gente, por causa do jeito que a gente está sendo tratado, a gente olha para Jesus e fala, nossa, eu não mereço, poxa, eu não mereço salvação, hein? Graças a Deus por Jesus. E aí de novo naqueles erros, de novo a gente louva a Deus pela salvação em Jesus, porque a gente está sendo tratado com graça no hoje, no agora, nesse assunto do dia a dia. Então, um olhar grato para o outro é um olhar gracioso, um olhar leve para o outro, ele só pode vir de quem já está seguro nas bênçãos divinas por causa de Jesus. Pensa aí. O que você pode mudar, o que você pode, com quem você pode conversar talvez e dar um apoio assim, falar, ei, Rafa, não precisa ser para mim, escolhe qualquer outra pessoa, ei, João, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Por quê? Porque você existe. Se você não tiver mais nada para falar, lembre que ele existe. Eu sou muito grato a Deus porque você creu em Jesus. E é mais um que a gente vai ter fazendo festa lá naquele dia. E desde já, eu sou muito grato a você. Fala, escolhe alguém, vai atrás, fala para sua família, fala para algum irmão, fala para alguém que talvez você tenha se desentendido. Ou fale, antes de começar uma conversa difícil com um grupo, talvez líderes de grupo, lembre de falar aquilo que está seguro, que está escrito na pedra. Vocês são demais. Amo que vocês fazem isso, eu amo que vocês têm feito isso, eu amo isso, aquilo, outro. Pratica a gratidão, pratica a leveza de quem está firme nas bênçãos divinas por causa de Jesus. Faz isso. Vai ser bem legal aí para o outro, antes de ouvir a crítica ou talvez ajude a pessoa a absorver melhor aquelas outras coisas que Deus tem para falar para ela. Lembra que Deus faz muito isso, não sei se por humor ou se ou se já por mostrar o futuro daquela pessoa. Lembra de Gideão, um cara escondido num lugar lá dentro de uns negócios, todo com medo, medrosíssimo. E aí vem o anjo do Senhor e fala, oi, valente guerreiro, salve, ó corajoso Gideão. Gideão não era corajoso, era medroso, pediu 1000 sinais de Deus para ver se ia dar certo o que ele precisava fazer, mas Deus chamou ele de corajoso. Eu não sei se foi um pouquinho de humor de Deus, ou já falando, eu sou a fonte da coragem, só vem comigo, pratica isso. Porque quando a gente está seguro em Deus, como filho de Deus, salvo por Jesus, a gente consegue conversar com o outro impulsionando, não esmagando e quebrando o outro. Ó corajoso jovem, aí o jovem é hipermedroso, né? Ó forte e corajoso jovem, tudo bom com você? Vamos lá, não precisa ser falso, tá? Mas já joga bênção nele, e aí a gente vai estar passando esse jeito aqui de lidar, que é um jeito do reino, é um jeito que faz a pessoa olhar e falar, eu não mereço. Aí ela olha para Jesus e fala, Jesus mereceu, eu estou em Jesus, então eu aceito esse favor, o cara me chamar de corajoso eu sendo medroso. Tudo bem, Jesus é a minha salvação, a pessoa vai amar mais ainda Jesus. Isso nos leva ao verso 5 a 7. Pois nele, então, sempre dou graças a vocês, né, por causa de Jesus. E aí, do 5 ao 7, tem muitas bênçãos aqui sendo ditas. Pois nele, em Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Isso é, em toda palavra, em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês.
de novo, né, reassegurando a posição deles. Vocês já foram enriquecidos em Cristo, o testemunho foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo, esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. De novo, Paulo está abençoando essas pessoas e usando a lente do Evangelho. Por causa de Jesus, eles são ricos. Eles têm tudo, não falta nada, eles estão só à espera de Jesus. Mas ao mesmo tempo, os problemas que vão ser abordados aqui já estão presentes. Então, a igreja santa, santificada, uma igreja cheia de moralidade sexual, etc. e tal. Vocês são enriquecidos em tudo, não falta nada. E aí, alguns desprezam outros. Alguns que têm mais poder econômico desprezam os que não têm tanto poder. Alguns que querem, vocês têm todos os dons, não falta nenhum dom espiritual para vocês. Vocês estão aí suprido de dons. Uma igreja cheia de bagunça porque todo mundo queria se mostrar por causa do seu dom. Então parece que o próprio remédio que Deus está dando para os problemas deles é mostrar quem eles são já espiritualmente. Vocês já são ricos, vocês já são santos, vocês já são cheios de dons, vocês já são amáveis uns com os outros, vocês estão lindos na fita por causa de Jesus. Você vê que começa, pois em Jesus, pois nele foi dado, nele vocês foram enriquecidos em tudo, porque vocês são de Jesus, vocês já são ricos. E aí termina também, vocês estão esperando Jesus. Vocês estão aí ansiosamente esperando, e tinha gente que nem cria na volta de Jesus, povo meio confuso. Mesmo assim, Deus está dando como remédio aquilo que vai direto bater com a doença, já falar da realidade espiritual para a pessoa poder se ligar e falar: é mesmo, puxa vida, é isso, eu sou isso aqui. Nós, igreja, somos já enriquecidos, uma igreja que não faltava nada. E de novo aqui nós já temos uma parada para perguntar: se é aqui em Jesus essa igreja foi enriquecida com tudo, e aí ele coloca aqui bem highlight, bem sublinhado, em palavra, em conhecimento. Vocês já são ricos em palavra, em conhecimento. Deus não está ligando muito para dinheiro, não. Então vocês já estão ricos em tudo, em palavra e conhecimento, não falta nada, e vocês estão à espera de Jesus. Se essa igreja foi falada assim por Deus, enriquecida por Jesus com tudo, palavra e conhecimento, a pergunta primeira aqui é: você, irmão, você já conhece o seu dom espiritual? Porque as Escrituras dizem que todo cristão, todo nascido de novo, filho de Deus, tem pelo menos um dom. 1 Pedro diz isso: exerçam o dom de vocês com zelo, para abençoar, para edificar o corpo. Pelo menos um dom, se você é cristão, você tem. Você já sabe qual é o seu dom? Se você não sabe, saiba que essa aqui já é a verdade. Você já está enriquecido junto com a igreja. Se você faz parte aqui da comunidade cristã das Boas Novas, nós já somos enriquecidos com dons por causa de Jesus. A gente já tem dons, todo mundo tem um dom. A questão é: Deus, me ajuda a descobrir meu dom? Ou eu já ouvi, eu já sei mais ou menos do meu dom. E se eu usasse ele pro nós, ao invés de eu ficar eu e eu mesmo, e eu e o meu vídeo, e vou ver meu vídeo, meu cantor? Se eu usasse o meu dom pro grupo, para as pessoas, para abençoar a minha família e a minha família de fé, a igreja. Ou para você que está traumatizado com a palavra, meu grupo de irmãos que vão caminhar juntos com constância e regularidade para o crescimento aí, a imagem de Jesus. E se eu usasse esse presente que Deus me deu, dom, para abençoar as pessoas? Boa! Se você não sabe qual que é, pergunta para Deus e vamos conversar sobre isso. Lembra que essa cidade aqui era uma cidade, Corinto era rica, muito populosa, cheia de gente importante, cheia de gente poderosa. E cheia de gente pobre também, uma cidade de comércio, uma cidade de gente passando, indo e vindo, então diferenças sociais bem grandes.
E aí, a realidade que Deus fala sobre a igreja é que eles eram ricos em Jesus, palavra e conhecimento e dons espirituais. Então, talvez o pobre dessa cidade, dessa igreja, pudesse ser lembrado que ele era mega rico por causa de Jesus. E não importava o que tinha ao redor dele de gente muito poderosa e tal, e ele não tinha nada. Ele já tinha tudo em Cristo. E aqueles que tinham grana nessa cidade poderiam lembrar que, na verdade, o que valia diante de Deus era a riqueza em Cristo, em Jesus. E aí, o que ele faz com o dinheiro dele? Agora ficou bem mais fácil de lidar com isso aqui, né? Porque a riqueza que importa é a minha riqueza em Cristo. Com isso aqui, então, eu uso, inclusive, para abençoar. Doação, cuidado da família, não querer ficar subindo em cima do montinho de dinheiro e falando, não, quanto que é isso? Não, isso não compra, é meu. Meu precioso, já tenho 200. Doa, filho, você já está rico em Jesus. Dá um pouquinho aqui, não, né? Com discernimento, princípios bíblicos de boa administração. Deus não é anti-dinheiro, não é anti-rico, não é anti... Não, mas o dinheiro ele vira só mais um dos recursos para a gente usar, para abençoar, para... Ok? Então, pensa como essa realidade em Jesus nos faz diferente do mundo à nossa volta. De novo, Corinto era uma cidade cheia de cultura diferente, sempre novidade, muitas culturas, não era só grego e judeu, tinha grego, judeu, oriental, africano passando por lá, europeu, era um caldeirão de culturas, cheio de beleza, cheio de sexo, cheio de competição. Lembra que lá tinha um templo de Afrodite, 1000 prostitutas, mais ou menos. Um templo para as pessoas fazerem sexo em forma de adoração a uma deusa lá. Um templo para Apolo, deus da beleza, da arte, do não sei o quê. E jogos olímpicos ali, né? Os maiores jogos, fora os Jogos Olímpicos, era o maior jogo olímpico ali da região, era lá. Então, tudo isso traz muita coisa que aquelas pessoas estavam vivendo e podiam ser seduzidas por isso, né? Falar, poxa, olha isso, olha essa cultura, olha isso, tal. E aí Deus fala para elas, as que são de Jesus, vocês já são mega ricas em Cristo. É vocês que têm a chave da palavra e do conhecimento para as pessoas. Vocês é que podem ajudar as várias culturas a se entenderem e chegarem num ponto comum e se abençoarem. É a igreja que deveria ser o modelo de multicultura vivendo junto. Branco, negro, asiático, branco, negro, asiático, qualquer cultura, qualquer jeito. A igreja, ela já tem essa realidade espiritual, a gente só precisa acessar isso e começar a viver na prática, deixar as diferenças de lado e já aproveitar dessas bênçãos que já temos. Então eu posso já me dar bem com pessoas que são totalmente diferentes de mim, de cultura, de lugar que veio diferente, o jeito de pensar diferente. Tem gente que é mais lógica, tem gente que é mais emocional, gente que é mais artística. A igreja é o lugar disso tudo se encontrar, mas em Jesus é que tudo faz sentido. Pensa que a gente vive num mundo conectado. Talvez agora a palavra ou a discussão seja igreja virtual, digital, é possível, não é possível? Bom, podemos conversar um pouquinho mais para frente aí na série que... a gente vai ter coisas de eu presente com vocês ou eu em espírito, mas com certeza o mundo digital, o mundo da internet é um mundo de muitas culturas, muita gente diferente, muita gente com jeito e postura e verdades diferentes, só que elas caem por terra quando estão diante da verdade absoluta e conhecimento maior, que é o que a igreja detém, que é o evangelho. Então, dá para ter algo em comum? Sim. Dá para se edificar, dá para crescer junto, deixar diferenças de lado ou exaltar as coisas legais da diferença que vai dando cor? Sim, vai dando cor assim, legal para a igreja, né? São várias cores, várias coisas que vão se complementando, sim, mas só pelas riquezas que já temos em Cristo. Nós é que tínhamos que estar ensinando o mundo à nossa volta como um aceitar o outro,
como um conviver com o outro em paz, mesmo um votando em tal político, outro votando em outro, e falando, eu tô nem aí, eu votei porque tem que votar, eu sou mais por essa linha, eu mais por essa linha. Mas e aí? E aí que vamos comer um churrascão aqui junto e a gente vai ensinar esse mundão aí como é que se vive direito, como é que se dá bem, como é que se ama, como é que a gente madura. Em Cristo vocês já têm tudo. E aí, parte daí do verso 8 e 9 para terminar. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Ele os manterá firmes. Jesus manteria essa igreja firme até o fim. Uma igreja que já dissemos, muitos problemas. Jesus manteria eles firmes. Por quê? Porque era Ele que garantia. A vida que estava contando, perfeita ou não perfeita, era de Jesus. Então Jesus manteria firme quem creu nele. A igreja de Corinto creu nele? Creu. Então estava firme, estará firme. A gente vai ver a igreja de Corinto lá no grande banquete. Ah, mas eles erraram. Pega a senha. Você não erra não, filho? Jesus é quem manteria firme a igreja de Corinto. Jesus é que nos manterá firme, a nossa igreja. Você faz parte de qual? Ah, mas eles erram muito. É Jesus que vai manter vocês firmes até o dia dele voltar e resgatar vocês. E aí a gente vai estar livre da porcaria do pecado. Aí sim a gente vai falar, não vi a hora de não estar livre dessas coisas aqui. Eu sabia que você era santo. Eu também sabia que você era santo. Por causa de Jesus, por causa de Jesus. Agora não tem aquelas melequinhas, não tem. Festa! A gente pode começar essa festa hoje, porque Jesus manteria firme essa igreja. Jesus vai nos manter firme até aquele dia. Por quê? Porque a obra de Jesus não é quebrável, não é... valeu ou não valeu? Valeu. É perfeita. É definitiva. Hebreus fala muito disso. Efésios, Colossenses, Romanos, 1 Coríntios. E aí a gente descansa de novo. A segurança das bênçãos divinas dadas em Jesus devem produzir uma vida submissa e cheia de graça. É por causa da segurança em Cristo Jesus que a gente vive uma vida submissa. Submisso a Deus e um aos outros. Verso 9. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão. A carta está o tempo todo chamando a gente para vem para o grupo, vem. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que manda. E a fidelidade é a de Deus a que está contando. Então é por isso que a gente tem segurança nessas bênçãos divinas. É por isso que a gente louva tanto Jesus pela obra dele na cruz e a ressurreição. Porque ele nos dá segurança, é a fidelidade de Deus que garante tudo, não a minha, não a sua, não a nossa. E é por isso que a gente vive leve, uma vida submissa, alegre. Eu alegremente e levemente me submeto à vida de Deus. Aí eu mudo meus jeitos de sexualidade, falo, não vou fazer isso, não vou ver isso, não vou me entregar a tal coisa, não vou rir de tal coisa e não vou desprezar tal pessoa. Eu alegremente, levemente ando em santidade, busco a santidade, porque eu já sou visto como santo por Deus. Eu sirvo a igreja e uns aos outros nos servimos. Eu quero estar unido ao meu irmão, ao nosso, à igreja, uns aos outros, ou ao grupo de pessoas que caminham unidos com uma constância e uma regularidade para ajudar no crescimento na imagem de Jesus. Eu alegremente e levemente vivo uma vida sóbria, então eles deveriam esperar pela vinda de Jesus. Uma vida sóbria significa, eu nem vou ficar aqui querendo morrer para estar logo com Jesus, essa vida... E nem também vou viver essa vida aqui como se só isso fosse o que tem para viver. Eu preciso comprar tudo que tem para comprar, preciso comer tudo que tem para comer, preciso aproveitar todos os prazeres que tem para aproveitar. Não, vida sóbria, leve e alegre com Jesus, eu levo uma vida sóbria. Aproveito o que é para aproveitar, saio fora do que é para sair, espero
tranquilamente o meu Senhor Jesus voltar. Deus é fiel, Ele garantiu e Ele vai fazer isso. Ok, terminamos, vamos terminar aqui. Nós temos, o ser humano precisa de segurança. E nós buscamos segurança no dinheiro, no nosso jeito de fazer as coisas, no nosso controle. Quando sai do nosso controle a gente fica louco e quer sair fora e não quer mais aquela galera, né? A gente precisa de comunhão, a gente precisa de gente. E é por isso que as pessoas se dividem em partidos, mesmo tão orgulhosas do que quer, mas elas precisam de mais gentinha junto com ela. O ser humano precisa de segurança, comunhão, precisa também de alguém que lidere, alguém que dê o rumo. Por isso que a gente falou aqui que a gente vai submisso e cheio de graça, porque a gente precisa de alguém que lidere. Esse alguém é Jesus. Quer viver uma vida diferente e decente? Só se for um do lado do outro e com Jesus à frente. Meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez a gente fale muito nas coisas que foram faladas aqui. Aproveita esse momento e no que você erra, olha para Jesus e fala obrigado porque o Senhor foi perfeito. O Senhor não desprezou a igreja, o Senhor começou a igreja. O Senhor andou com pessoas e fez questão de que elas andassem com mais pessoas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi perfeito. Obrigado. Eu me arrependo do meu pecado. Louvo o Senhor pela tua obra. Muda o meu interior. E só uma dica aqui, que fica pulando dessas páginas aqui. A graça, ela pula tanto aqui. Foi Jesus que fez, Jesus que fez, Jesus que fez, Jesus que fez. A gente se submete porque Ele que fez, Ele que fez, Ele que é o perfeito. Então tem tanta graça aqui que a gente tem que levar isso para frente. Quando você for falar com alguém, quando você for ter que lidar com alguma coisa, quando você tiver que lidar com grupo, com alguém na família, tiver que tratar algo que não é tão legal, lembra de como Deus escreveu na pedra o que eles são. Vocês são santos, vocês são meus, eu garanto vocês. Antes da parte que talvez precise mesmo, que é tratar uma coisa ali que está ruim, que precisa de um ajuste. Mas reassegure os seus com amor, com segurança, com aliança. Não tem quebra de aliança entre Deus e o povo dele. Então a gente pode passar isso, essa leveza, essa alegria. Falar, nada vai mudar entre nós dois, ou nós três, nós quatro, nós todo mundo. Mas nós precisamos tratar tal coisa. Mas lembra, eu te amo, e depois que a gente tratar isso, eu continuo te amando, vem aqui, tá? Passa isso para frente. Esse é o jeito do nosso Senhor Jesus, aquele a quem nós nos submetemos alegremente, levemente. Quer viver uma vida diferente e decente? Só se for um do lado do outro e com Jesus à frente. Deus abençoe, meu irmão.